Está no ar o Rio em Pauta, o programa que vai aprofundar a discussão dos principais assuntos da cidade. No programa de hoje, a nossa pauta é Copa do Mundo. Há 4 anos, o Brasil sediava o maior evento de futebol do mundo. De acordo com o Tribunal de Contas da União, a Copa do Mundo custou aos cofres públicos mais de 25 bilhões de reais. Desse total foram gastos 8 bilhões em estádios, 7 em mobilidade urbana, 6,2 em aeroportos e quase 1 bilhão em obras no entorno dos estádios. Sobre os estádios, 12 foram construídos ou reformados. A reforma do Maracanã teve um custo de aproximadamente 1 bilhão. O transporte público foi considerado na época pela Prefeitura como o principal legado da Copa. Destaque para a implementação do BRT. É possível afirmar que o legado deixado pela Copa do Mundo no Brasil e principalmente no Rio de Janeiro valeu o investimento feito para a realização do evento? Para responder essas e outras questões, eu converso com Pedro Trengrause. Ele é professor e advogado da Fundação Getúlio Vargas. Pedro, é um prazer receber você aqui. E para começar, eu queria que você fizesse um balanço desses 4 anos da Copa do Mundo aqui no Rio de Janeiro. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, o prazer é meu. A gente precisa perceber que muita coisa que se diz legado da Copa do Mundo, na verdade, não pode ser considerada legado da Copa, porque as obras que o Rio de Janeiro e o Brasil precisavam na mobilidade urbana e em vários outros setores, e que foram feitas com o nosso próprio dinheiro, e já deveriam ter sido feitas antes, ou até mesmo sem Copa do Mundo, não podem ser consideradas legado da Copa, né? Como o metrô, por exemplo, né, Pedro? Que não ficou pronto para a Copa, que só ficou pronto para os Jogos Olímpicos. Então a gente não pode falar de legado. Pode. O primeiro grande legado são as boas lembranças que nós guardamos de ter recebido esses eventos aqui, porque tanto a Copa do Mundo quanto os Jogos Olímpicos são grandes festas. E qual é o legado de uma grande festa, se não boas lembranças, né? Isso é assim na nossa vida e é assim também na vida de um país que recebe um evento como esse. Agora, também pode-se considerar legado uma série de intervenções que só aconteceram em razão do evento, o que aí nos permite fazer essa distinção. Dizer que o metrô é um legado da Copa ou dos Jogos Olímpicos é ignorar que ele já estava planejado, já era necessário há muito tempo, com ou sem Copa. Então, não é razoável associar esse tipo de intervenção como legado desses eventos. Agora, a melhora nos estádios brasileiros, sem dúvida nenhuma, aconteceu por conta da Copa do Mundo. E o Rio de Janeiro, nesse particular, saiu pior do que entrou. O Rio foi o único estado do Brasil que saiu com menos estádios do que tinha. Repara, São Paulo, o Morumbi ganhou obras de mobilidade urbana para melhorar o entorno e o acesso. O Palmeiras aproveitou o boom da Copa para construir a sua arena. E o Corinthians ganhou o seu estádio. Então, São Paulo saiu com 3 estádios novos. O Rio Grande do Sul saiu com 2 estádios novos. Tanto o Grêmio quanto o Inter aproveitaram a Copa para viabilizar os seus estádios. Curitiba também, a Arena da Baixada, mas também o estádio do Curitiba foi reformado para receber jogos enquanto a arena estava em obras. Minas Gerais, a mesma coisa, o Mineirão novo e o estádio do Independência, que hoje o Atlético Mineiro prefere, inclusive, do que o Mineirão, que foi reformado para a Copa do Mundo. E por aí vai. Só o Rio saiu com menos estádios do que entrou. Saiu com o Engenhão interditado, saiu com o Maracanã inacessível, né? Com um custo enorme, e todos os outros clubes que perderam, os outros estádios que perderam a oportunidade de aproveitar esse boom da Copa do Mundo. E não foi nem feito, na realidade, o que estava previsto, né? Que ele estava previsto, inclusive, fazer dentro um estacionamento bem grande, o que não foi feito. Não, essa é uma outra história. O Maracanã, ele precisa ser passado a limpo, porque em 2007 o governo do estado resolveu privatizar o Maracanã e acertou com o Flamengo, o Fluminense e a CBF um consórcio para que eles assumissem não só a gestão do estádio, mas também o custo da obra. No meio do caminho, o governo mudou de ideia e resolveu pagar ele mesmo a obra e contratar a Odebrecht, que depois também ficou com a gestão do estádio. Quer dizer, porque alguém constrói um hospital, ele sabe gerir esse hospital, não tem nada a ver deixar os estádios na mão das empreiteiras. Elas não têm expertise para cuidar de um estádio de futebol que precisa de conteúdo permanente para atrair público e gerar riqueza. Então,
O Maracanã, assim como alguns outros estádios do Brasil que ficaram na mão das empreiteiras, precisa ser passado a limpo, porque não faz o menor sentido ter um equipamento daquele. Tem um detalhe, na licitação do Maracanã, qualquer um podia apresentar proposta, menos clube de futebol. Como é que se coloca no edital de uma licitação que qualquer um pode apresentar, menos aquele que usa o estádio? Quer dizer, é preciso passar essa história toda a limpo. Agora vamos falar um pouquinho ainda sobre a mobilidade urbana, Pedro. Foi cumprido o que era planejado com relação à mobilidade urbana? Bom, basta lembrar que o metrô estava prometido para a Copa e não ficou pronto. Então, o melhor exemplo que a gente pode dar é esse do metrô, que, aliás, é um bom exemplo. A linha do metrô até a Barra é a linha 4 no planejamento. A linha 3 vai até São Gonçalo. Por que se modificou a matemática? O 4 veio antes do 3, só aqui mesmo, né? Então, eu acho que é preciso fazer uma reflexão sobre essa questão da mobilidade urbana fora desses grandes eventos. Nós precisamos ter um grande investimento nisso, porque é vital para a nossa cidade e para o nosso estado. Agora, muitos investiram em aeroportos, não é isso? Você não acha que faltou um pouco de investimento na malha ferroviária também? Olha, os investimentos nos aeroportos, que a boa parte também não ficou pronto a tempo, eram necessários, porque o parque aeroportuário do Brasil é obsoleto e não tem condições de suportar a atual demanda com a quantidade de gente que hoje passou a viajar de avião. Então, era fundamental que se fizesse realmente um investimento grande nos aeroportos. A questão da malha ferroviária é realmente curioso que o Brasil tenha uma malha ferroviária sucateada. Além de ser necessário expandir a malha ferroviária que o Brasil tem, ele não cuida daquilo que tem. Então, nós ficamos reféns, por exemplo, do transporte rodoviário, e a experiência de ser refém de uma única modalidade de transporte, a gente pode falar bem sobre isso com a greve dos caminhoneiros, né, que parou tudo. Aliás, o único aeroporto que não parou foi o Galeão, que tem um duto para levar combustível para lá. Agora, realmente, o Brasil precisa ter uma diversidade maior de modais de transporte. E qual foi o impacto econômico da Copa aqui no Rio? Bom, o impacto econômico da Copa, ele é muito superestimado, porque as pessoas, elas fazem as contas levando em consideração coisas que não têm nada a ver com a Copa. Como a gente acabou de falar, é absurdo colocar o metrô como obra da Copa. Se ele já era necessário, se nós fizemos com o nosso próprio dinheiro, como é que você relaciona o metrô com a Copa? Não dá. Então, é preciso separar o joio do trigo muito bem e compreender que o evento em si se resume aos estádios, se resume àquela mobilização das pessoas para o evento especificamente. Nisso, o Rio de Janeiro teve sim um grande movimento de turistas. O Brasil recebeu um número significativo de turistas que não serviu para levantar de forma relevante a quantidade de turistas que o Brasil recebe. Agora, serviu para movimentar um pouco mais do que geralmente se movimenta. E também para colocar o Brasil no mapa do mundo. A quantidade de menções que o Brasil mereceu no mundo inteiro, e menções positivas, porque antes da Copa, a imprensa internacional era muito cética e muito crítica. Bastou rolar o primeiro apito que todo mundo se rendeu à capacidade do Brasil de organizar esse evento. Então, isso tem um valor intangível, que a gente chama de soft power, enorme para o Brasil no plano internacional. Então, o legado é muito bom. Agora, Pedro, diante de tudo que a gente conversou aqui, eu te pergunto, se o Brasil tiver uma nova chance de realizar uma outra Copa do Mundo, vale a pena? Você acha que a gente vai estar preparado? Acho que vale a pena, vale muito a pena, principalmente porque a gente já tem os estádios. Seria ganho de escala em cima do investimento que a gente já fez, que inclusive vai acontecer agora, em 2019, com a Copa América. O Brasil tem condições de sediar a melhor competição da história da América do Sul, porque tem os melhores estádios da América do Sul atualmente e o maior público consumidor do continente. Então, isso é ganho de escala em cima do investimento que foi feito, e a gente tem que buscar, sim, não só outra Copa do Mundo, como mais Copa América e mais competições que aproveitem todo esse investimento. Muito obrigada, Pedro. Eu que agradeço. Ficamos por aqui. Até o próximo Rio em Pauta.